Eu quero comunicar com você, nesse pequeno texto que eu vou compartilhar com você hoje, sobre uma passagem que está na primeira carta de Pedro, capítulo 3, especificamente o versículo 7, que foi e é de suma importância para a minha vida, como marido, como pai, como avô e como bisavô que já sou. A primeira carta de Pedro, no capítulo 3, Pedro começa a desenvolver um argumento falando para a esposa o jeito que ela deve ser para ter uma vida comum no lar, para que possa ganhar o marido, se ainda não é um cristão, para que ele possa vir para Deus. E ele vai desenvolvendo esse argumento, mas quando ele chega no versículo 7, tem algo muito importante que talvez muitos de nós, dizendo que somos cristãos, que somos filhos de Deus, que somos discípulos de Cristo, que não prestamos atenção, que é um prejuízo muito grande e talvez nem vamos receber a salvação porque não conseguimos comunicar com Deus. Ele começa a mencionar em todo o texto até o versículo 7, mas especificamente no versículo 7, ele diz sobre a oração. A oração é a nossa comunicação com Deus, é a nossa conversa com Deus. E queremos ouvir de Deus a sua resposta. Mas ele diz que tem algo muito importante que nós precisamos aprender a praticar e compreender quem é o cônjuge que ele escolheu para que a gente possa viver e assim ter a multiplicação dos filhos na face da terra. Como eu disse, eu já tenho filhos, tenho netos e tenho bisneta. Então, essa multiplicação é uma bênção de Deus que nós temos. Mas Deus nos deu essa bênção e Ele gostaria de receber em troca a nossa submissão e obediência. Vamos fazer a leitura do versículo 7 para a gente poder prestar atenção e ver o argumento que o apóstolo Pedro está colocando para outros irmãos. Porque nós sabemos que a oração é importante e necessária em nossas vidas. E a oração, essa conversa que nós temos com Deus, ela não pode ser interrompida. E não é outras pessoas que vão interromper a nossa oração, a nossa conversa com Deus. O culpado somos nós mesmos se não conseguir entender e compreender o nosso papel como marido, né? Entendendo as duas personagens que formam o casamento, que é o homem e a mulher, e os dois se ajuntam para ser uma só carne. Ele diz no versículo 7, maridos, estão falando com os homens, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. A nossa oração, e nós estamos sempre conversando com Deus. Lembra bem, nós precisamos de um emprego, nós conversamos com Deus. Precisamos conversar com Deus quando estamos saindo da nossa casa, seja para uma viagem mais perto, uma viagem mais longe. Estamos conversando com Deus em prol da saúde física, talvez de um filho, de um irmão, de uma irmã, talvez de uma outra pessoa que nem é de sangue. Estamos conversando com Deus. Estamos conversando com Deus sobre o alimento de cada dia, o pão nosso de cada dia. Estamos conversando com Deus sobre vários assuntos e queremos a resposta de Deus. Mas ele fala que uma coisa que parece pequena, que percebemos que é muito forte na vida do casal. O marido não tratar a esposa com respeito e discernimento. Eu ouvi isso bem. Eu ouvi isso há muitos anos atrás. Que a minha esposa não é algo fora da minha vida. É parte da minha vida. E eu devo tratar ela com discernimento, com dignidade, com respeito, respeitando ela, entendendo que ela é mais frágil. Não estamos falando aqui de força física. Estamos falando de alguém que Deus criou e colocou ao nosso lado,
que é parte da nossa carne. E ele fala que o meu tratamento com a minha esposa, se não for do jeito que ele está ensinando e falando aqui, vai interromper as minhas orações. Talvez você não tenha pensado nisso. Talvez você trata a sua esposa com indiferença, trata ela de qualquer maneira, trata ela com brutalidade, não responde quando ela faz alguma pergunta para você. Na minha vida eu fui observando tudo isso. Eu sei que tem dia que para ela é muito difícil. Como devo tratar? Como devo responder o questionamento que ela faz? Tudo isso depende de eu aprender de Deus. Você percebeu no texto que ele fala aqui? Tendo de consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Consideração. Quando você considera uma pessoa, você tem respeito, você tem carinho, você ama aquela pessoa, você tem um cuidado especial, como alguém que é muito importante na sua vida, uma porque é parte da sua carne, segundo, porque é a mãe dos vossos filhos, terceiro, porque ela é uma auxiliadora para auxiliar você nas suas decisões. E como na minha vida e na vida da minha esposa, isso tem feito uma diferença muito grande. Porque todas as decisões que eu tive que tomar até hoje, primeiro nós sentamos e conversamos, porque eu tenho consideração e sei o que ela vai pensar é o melhor para nós dois. E talvez naquela hora eu não consegui enxergar o que é melhor. E ela, com uma palavra, ela vai abrir o meu entendimento para que eu possa pensar melhor. Quando vamos fazer uma viagem, planejamos, sentamos, conversamos e ela vai estar colocando coisas que talvez eu não pensei para a viagem, para a gente poder ter uma viagem tranquila, passiva, uma viagem gostosa. Estou falando de viagem. Imagine em termos de negócio, trocar de emprego e outras coisas muito mais. Como educar os filhos. Os pais precisam conversar. E aí, se eu não tenho consideração, eu acho que eu sou o super-homem e vou passando por cima, e quando chega a noite ou pela manhã, ou vou na igreja, eu estou orando a Deus como se não tivesse acontecendo nada. É isso que o apóstolo Pedro está alertando tanto os irmãos do primeiro século quanto os irmãos que vivem até hoje, para ter a consideração, entendendo que ela é a parte mais frágil, mas ela é importante na sua vida. Vamos pensar junto nestas coisas. E ele ainda falou um pouco mais ainda, né? Como parte mais frágil, ele diz: tratai-a com dignidade, respeito, dignidade e aquela mansidão, aquele carinho para que você tem. E é uma troca. Não é um adversário que você tem dentro de casa. Na verdade, nós não fazemos isso nem com outros irmãos, nem com os amigos que nós temos. Nós mostramos respeito e dignidade para eles. Mas um pouco mais, porque sois juntamente herdeiros da vida e graça, da mesma graça de vida. Somos herdeiros. Essa herança da vida eterna é para mim e para você. É para nós que Deus deixou. E Ele quer que a gente mantenha esse respeito, esse carinho, esse conhecimento com alguém que está tão próximo. Porque fazendo assim, nós vamos ter carinho para outros irmãos também, espalhar a irmandade e com pessoas que não é cristã, pessoas que ainda não conhecem Jesus. Também esperam a salvação. Se eu espero a salvação, eu vou colocar estes ensinos na minha vida para mim viver a vida comum no lar. Porque eu quero que a minha oração chegue até o trono sagrado de Deus como um aroma suave de gratidão, de agradecimento e de petição também para as dificuldades que nós enfrentamos nessa vida. Eu quero que chegue até o trono de Deus para que Ele me dê a resposta. E acima de tudo, a esperança para a vida eterna. Mas se eu não estou conseguindo comunicar com Deus porque eu sou culpado, então como vai ser a minha vida diante de Deus? Vou viver uma mentira, achando que estou fazendo as coisas que agradam a Deus? Lembra que eu falei no começo? Para mim, ainda é de suma importância
este versículo no capítulo 7, o versículo 7 no capítulo 3, né? Versículo 7 do capítulo 3 da primeira carta de Pedro. Eu gostaria que você não só lesse uma vez, mas várias vezes, para você entender bem o papel da vida comum na família, sendo você o cabeça de toda a família. E ele completa: para que não se interrompam as vossas orações. Olha, eu imagino que é a coisa mais triste ter uma oração não ouvida por Deus. E podemos, infelizmente, fechar as portas com o nosso procedimento, com a nossa esposa, com os nossos filhos e com outros. Mas principalmente, o texto diz com a nossa esposa. Quantos lares o marido nunca aprendeu a tratar a esposa com respeito e com dignidade, entendendo que é a parte mais frágil. Mais frágil. Quantos lares os homens não sabem respeitar a esposa, não sabem dar uma resposta carinhosa, não sabem tratar ela como parte da sua vida, como um só corpo, uma só carne, como Deus fez. Espero ter ajudado você um pouco mais para você refletir como eu tenho refletido sempre nestes versículos, que tem me ajudado muito, principalmente o versículo 7. Eu sei que existem outras passagens na Bíblia, mas sabe aquela passagem que você realmente grava desde quando você começa a vida cristã? Você fala, eu preciso fazer isso. Talvez você tenha dificuldade, mas lembra, eu tenho e preciso que fazer isso para que Deus ouça as minhas orações. Que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender o que é melhor para todos nós, mas principalmente o papel do marido com a esposa. E todo o resto da família vai ser beneficiado com essa bênção. Que Deus nos ajude.